Em algum lugar no rio Amazonas, um caçador ilegal que está em seu barco parece estar tentando pedir ajuda pelo rádio, mas não há resposta do outro lado. Enquanto ele tenta fazer o rádio funcionar, o barco de repente começa a balançar, seguido pelas tábuas do piso se soltando. Ele corre para o convés superior, aparentemente fugindo de uma criatura desconhecida. Cheio de medo e frustração, ele acaba com a própria vida, em vez de deixar o que quer que esteja atrás dele alcançá-lo. A cena muda para um hotel na selva, onde uma mulher chamada Terry está ocupada com seu laptop. Enquanto ela está nisso, houve uma batida na porta e vai verificar quem é. Na porta, ela encontra o antropólogo Professor Steven, alguém que se juntará a ela em seu próximo projeto. Ele mostra a ela um mapa de onde eles podem chegar ao seu alvo para o projeto em que estão trabalhando. Depois eles começam a conversar e é quando Terry percebe que Steven está parecendo um desastre. Ela pergunta por que ele está assim e Steven diz que teve uma batalha com piranhas. Na manhã seguinte, Terry se encontra com o resto dos membros da equipe de filmagem, Danny, seu amigo de infância. Em seguida, ela entrega um papel a Steven para sua aprovação e então Westridge, o narrador, chega. Também há o capitão do barco, Mateo, o gerente de produção, Denise, e seu namorado, Gary, o engenheiro de som. Todos prontos para a viagem para encontrar e filmar um documentário sobre os Chirichamas, uma tribo indígena amazônica que há muito tempo foi perdida. Quando Mateo dá o sinal de que estão prontos para partir, Steven pede a todos para testarem seu equipamento e se certificarem de que estão com seu repelente de insetos antes de sinalizar para Mateo que a aventura começa. Westridge inicia as gravações narrando como sua aventura juntamente com a equipe será, onde navegarão 1000 milhas da foz do Amazonas, apenas para encontrar os Chirichamas, um dos últimos grandes mistérios da floresta tropical. Não muito depois começa a chover, mas a filmagem da floresta continua. Pouco depois, a equipe começa a ouvir alguém gritar por ajuda em um barco à frente. Danny informa que há um homem preso no barco, então Steven ordena que Mateo encoste no barco. Eles então ajudam o homem a subir no próprio barco, mas Steven lhe diz que não podem levá-lo de volta à costa, pois estão subindo o rio. O homem então informa Steven que eles podem deixá-lo na próxima vila, pois essas pessoas podem ajudá-lo a consertar seu barco. Ele também se desculpa por causar problemas, mas Steven diz que está tudo bem e pede a Mateo para continuar movendo o barco. No entanto, Mateo parece olhar para o novo passageiro de maneira suspeita antes de voltar a mover o barco. Na manhã seguinte, o homem se apresenta como Paul Cerrone, do Paraguai. Ele afirma ter estudado para se tornar padre e decidiu que precisava ver o mundo real, então acabou na selva, onde pareceu se encaixar. Quando a equipe pergunta qual é sua vocação agora, Paul diz que são cobras. Ele afirma capturá-las para zoológicos e colecionadores, o que obviamente é conhecido como caça proibida, mas em qualquer caso, Paul nega que seja caça ilegal. Ele pergunta à equipe o que eles estão procurando e Steven diz que estão apenas criando um documentário sobre os Chirichamas. Paul parece conhecer os membros da tribo, então se oferece para mostrar-lhes a tribo como forma de agradecimento por salvar sua vida. Na manhã seguinte, Terry se aproxima de Paul para perguntar quanto tempo leva até chegarem as pessoas da tribo e Paul diz que não está longe de onde estão agora. Ele então começa a narrar uma história que afirma ser uma lenda dos Chirichamas, mas Steven discorda, dizendo que é uma lenda de uma tribo diferente. Paul então garante que eles sigam as direções que ele está dando, pois afirma que conhece bem a região, mas Steven diz que localiza tribos para viver e, portanto, sabe muito bem o que está fazendo. Ele então diz a Mateo para levá-los na direção dita, enquanto Terry começa a filmar com Westridge e o resto. Paul então interrompe a filmagem e diz para deixá-lo na próxima vila se não confiarem nele. Mais tarde naquela noite, Gary e Denise informam Terry que estão saindo para captar sons da floresta. Terry então diz a eles para terem cuidado antes de saírem do barco. Enquanto saem, a câmera mostra uma expressão muito estranha no rosto de Paul. Parece que ele ficará com a equipe por um tempo. Enquanto isso, Gary e Denise estão ocupados gravando os sons da floresta, quando de repente Denise percebe que estão sozinhos. Eles começam a se beijar, mas mal sabem que algo parece estar os observando. Denise percebe isso e diz a Gary para ficar quieto. Quase imediatamente, a dupla é perseguida por uma criatura que não tem tempo de ver, mas Paul aparece com uma arma. De volta ao barco, Steven ouve um tiro e rapidamente pega uma arma. O resto da equipe, que também ouviu o tiro, junta-se a Steven. Enquanto eles seguem para a frente do barco, Mateo então ilumina a frente, revelando Gary e Denise retornando com Paul, que está ocupado arrastando um javali enorme. Gary explica a Steven que Paul os salvou de serem atacados pelo javali, e Steven inteligentemente pede para todos permanecerem no barco à noite. No dia seguinte, o barco fica preso por algo na água. Steven então se oferece para resolver isso enquanto o resto da equipe espera. Steven se equipa e mergulha para remover o problema. Enquanto ele está fazendo isso, parece ser atacado por algo que o faz tirar a máscara e de repente começar a lutar para respirar. Denise percebe imediatamente que algo está errado e começa a chamar os outros.
Dani e Gary então pulam para ajudar Steven, trazendo-o de volta ao barco. Terry está preocupada que ele não esteja mais respirando. Mateo então diz a ela que há algo na boca de Steven e ao abrir a boca do mesmo eles encontram uma vespa enorme lá dentro. Steven ainda não está respirando, então Paul faz um procedimento cirúrgico de emergência para ajudá-lo a respirar. E isso funciona para a surpresa de todos. Mais tarde, depois que as garotas colocam Steven na cama, Terry diz a todos que ele está bem agora e que eles devem seguir em frente. Mas Dani lhes diz que o rádio está ruim, então não tem comunicação. Enquanto isso, Paul removeu o que estava segurando o barco e Mateo diz a eles que não pode consertar o rádio. Paul então sugere que eles levem Steven ao hospital se não quiserem que ele morra. Ele então sugere uma rota para eles, que acaba sendo a mesma que ele sugeriu no dia anterior. Terry fica desconfiada, mas Paul diz que só está preocupado em levar Steven ao hospital agora, o que é bastante convincente. No entanto, Dani não confia nele e sussurra para Terry que espera que ela saiba o que está fazendo. Mas Terry não tem escolha, então são forçados a seguir a rota de Paul. Momentos depois de seguir a rota por alguns quilômetros, a equipe encontra um bloqueio feito de madeira bloqueando a passagem do caminho. Paul então diz a eles que não tem com o que se preocupar. Ele pega alguns explosivos e pede a Gary para ajudá-lo a montá-los. Durante o processo, Gary percebe que há algo na água e informa Paul sobre isso. Paul então concorda que há de fato algo na água. Depois de montar os explosivos, os dois voltam para o barco e observam a barreira explodir. Infelizmente, a explosão faz com que alguns pedaços de madeira caiam em sua direção e derrubem o resto do combustível que eles têm, sem mencionar as dezenas de cobrinhas cobrindo o barco devido à explosão. A equipe fica assustada, mas Paul diz que são apenas filhotes e começa a jogá-los de volta na água. Westrid acusa Paul de estar ciente de que havia cobras lá, mas Paul diz que foi apenas uma surpresa agradável. Mal sabem eles que Paul não tem boas intenções e Terry desconfia que tem algo que Paul esconde. Mais tarde, Paul os leva a um barco abandonado que pertence ao caçador ilegal do início do filme. Ele afirma que o barco teria combustível. Ele leva Dani e Mateo com ele para vasculhar os destroços. Dentro, Paul encontra um jornal antigo que revela que ele, Mateo e o caçador ilegal estavam na verdade trabalhando juntos para capturar animais, especialmente cobras. Ele pega o jornal e esconde a evidência imediatamente. Depois de vasculhar o barco, Dani e Paul voltam para o barco deles, enquanto Mateo cai na água e é atacado por um anaconda gigante macho medindo 7 metros. Infelizmente, os outros não estão cientes do destino trágico de Mateo. Dani volta para procurá-lo, mas só consegue encontrar a lanterna de Mateo. Paul então revela a eles que há uma anaconda nas águas e, seja qual for o caso, Mateo já se foi há muito tempo. Ele então finalmente revela que está realmente atrás da anaconda, que acredita poder render muito dinheiro. No entanto, Terry acredita fortemente que Mateo ainda está vivo e sugere que deixem o barco flutuando até de manhã caso Mateo volte. Naquela noite, Gary é enganado por Paul ao acreditar que podem ganhar muito dinheiro capturando a anaconda. Então decide ajudar Paul. Mal sabia ele que ações tolas vêm com consequências terríveis. No dia seguinte, Paul abate um macaco para ser usado como isca. Ele então entra em uma breve discussão com Terry, que mantém sua posição dizendo que não vão capturar nenhuma anaconda em seu barco. É quando Gary se volta contra eles, dizendo que todos poderiam cooperar e ajudar a filmar Paul capturando a anaconda, que Paul afirma render milhões de dólares. Gary também diz que Paul prometeu tirá-los da Amazônia vivos se eles o ajudarem a capturar a cobra. Dani acha que os dois são loucos e ameaça empurrá-los para o rio, mas Paul faz algo ainda maior. Ameaça atirando perto de Dani como um aviso. Com isso, Paul finalmente ganha o controle do barco, forçando todos a fazerem o que ele diz. Naquela noite, Paul tenta capturar a anaconda usando o macaco como isca, mas a anaconda ataca toda a tripulação. Dani é derrubado pela anaconda enquanto Westrid escapa por pouco da morte. A cobra vai atrás de Terry, mas Paul a atinge com um tranquilizante, fazendo a cobra ficar descontrolada. Isso também faz com que Denise caia na água. Gary então pula atrás dela para ajudá-la. Felizmente, eles conseguem voltar ao barco antes que a cobra os alcance, mas isso não significa que o perigo acabou. De repente, a cobra envolve Gary e começa a esmagá-lo para desespero de Denise. Terry tenta atirar na cobra, mas Paul toma a arma, dizendo que a cobra não renderá dinheiro se estiver morta. A cobra então devora Gary, deixando Denise desolada e em lágrimas por ter perdido seu amante diante de seus olhos. Vendo que as coisas estão saindo do controle, Terry, Dani e Westrid elaboram um plano. Terry se aproxima de Paul e tenta seduzi-lo para que Dani possa nocauteá-lo. Infelizmente, Paul percebe o plano e contra-ataca. O que ele não sabe é que Westrid também faz parte do plano e, quando ele baixa a guarda, é atingido 2 vezes na parte de trás da cabeça por Westrid, e eles conseguem dominar Paul. Dani então sugere que o joguem no rio, mas Terry já teve o suficiente de pessoas morrendo em seu barco, então sugere que o amarrem em vez disso.
No dia seguinte, Terry confronta Paul dizendo que agora sabe que tudo foi uma grande armação, desde encontrar Paul em um barco naufragado até Mateo e a rota para o hospital. Paul então lembra a ela da Vespa que ele colocou em Steven para deixá-lo fora de combate. Enfurecida com isso, Terry dá um soco nele. Enquanto isso, Westridge está dando aulas de navegação a Danny quando Terry se junta a eles. Os dois homens então começam a antecipar o retorno à paz de suas casas e longe dessa loucura de Anaconda. Logo depois, eles ficam presos em uma cachoeira. Westridge instrui Danny sobre o que fazer para soltar o barco, mas nada funciona. Danny sugere que os três entrem na água para soltar o barco. Enquanto estão nisso, Denise confronta Paul com uma faca na tentativa de matá-lo e se vingar pela morte de Gary. Mas ela é lenta demais e Paul encontra uma maneira de estrangulá-la com as pernas antes de jogar seu corpo na água. Ele então pega a faca e começa a usá-la para se soltar. Enquanto isso, a Anaconda está de volta e atrás de Danny e Terry. Westridge então distrai a cobra tempo suficiente para Terry e Danny voltarem ao barco. Enquanto a Anaconda vai atrás de Westridge, ele nada até a cachoeira. Enquanto isso, Paul finalmente se solta e ataca Danny. Terry tenta ajudar, mas é derrubada. Paul então apunhala Danny na perna, enquanto Terry tenta mirar em Paul sem atirar em Danny. Nesse momento, Westridge é agarrado pela cobra no topo de uma árvore que cai em direção ao barco, fazendo com que toda a tripulação pule na água. Durante a confusão, Steven acorda e sai para ver o que está acontecendo. Enquanto isso, Terry percebe que Westridge foi morto durante o ataque e nada rapidamente de volta ao barco. Danny, no entanto, é muito lento devido ao ferimento na perna. Finalmente chegando ao barco, a dupla percebe que Denise também se foi. Terry tenta ajudar Danny a subir, mas a cobra imediatamente o enrosca. Terry rapidamente encontra uma arma e atira na cabeça da cobra várias vezes, fazendo-a soltar Danny. Paul fica furioso que Terry matou a cobra e a ataca apontando uma arma para Danny. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Steven o esfaqueia nas costas com um tranquilizante de répteis. Paul agarra Steven pelo pescoço e aperta o ferimento, mas com o tranquilizante o dominando, Danny aproveita a oportunidade e o joga na água. Terry e Danny então ajudam Steven a voltar para a cama, e ele imediatamente desmaia novamente. Enquanto continuam sua jornada, Danny e Terry encontram um cais abandonado. Danny diz a Terry que eles podem encontrar combustível lá, então Terry o acompanha para verificar. Infelizmente, eles encontram Paul, que conseguiu alcançá-los. Ele os toma como reféns e os usa como isca para capturar uma anaconda fêmea muito maior, com cerca de 12 metros. Seu plano funciona, com a cobra enrolando-se ao redor da dupla e lentamente sufocando-os. Paul então tenta capturá-la usando uma rede, mas ela se solta e sem piedade o ataca. Enquanto a cobra engole Paul, Terry e Danny tentam escapar, mas a cobra os persegue. Terry se encontra em um prédio com um ninho cheio de filhotes de anaconda. A cobra então a captura lá e regurgita um Paul parcialmente digerido antes de persegui-la até a chaminé. Danny, por outro lado, prende a cobra com uma picareta e diz a Terry para sair pelo topo enquanto ele ateia fogo no combustível na base para explodir tudo. Terry sai a tempo da chaminé, e em seguida acontece a explosão que joga a anaconda em chamas na água enquanto Terry e Danny se reagrupam no cais. Mas a anaconda se recusa a desistir e tenta atacá-los novamente, mas Danny a finaliza com um machado na cabeça. Mais tarde, a dupla volta ao barco para encontrar Steven, que está se recuperando lentamente. Enquanto navegam pelo rio, finalmente localizam as pessoas da tribo Shirishama, motivo pelo qual vieram até aquele lugar. Terry então pede a Danny para pegar sua câmera e começar a filmar. Mais tarde, vemos o barco navegando pelo Amazonas com Danny, Terry e Steven como os últimos sobreviventes.